Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Nós estamos então aqui iniciando mais uma conversa, mais uma chance de você ter informação precisa, objetiva, nesse espaço na nossa televisão. Obrigado pela sua audiência também com o nosso programa. E hoje nós vamos falar sobre uma questão que está trazendo muitas alterações em relação ao tema imposto de renda. Principalmente, obviamente, para as pessoas que fazem o pagamento desse tributo, tem o recolhimento na fonte também. Tudo isso é nosso tema a partir de hoje, deste programa, até porque a influência disso tudo para a população já é para 2026. Inclusive, recentemente, a lei já foi até assinada pela Presidência da República. Que lei é essa? O governo, então, ele ampliou a faixa de isenção do imposto de renda para trabalhadores com ganhos até R$5.000. Esse impacto é muito grande, ele tem realmente muitas repercussões e a explicação está aqui nesse programa a partir de agora. Por isso, nossa convidada já presente é que vai esclarecer tudo isso e muito mais. Participa com a gente hoje, então, Carla Tasso, ela que é diretora do SESCOM, o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Espírito Santo. Pois é, e também até se aproxima do trabalho do SESCOM aqui nessa conversa. Diretora, muito bom dia, obrigado pela presença, bem-vinda, Carla. Bom dia, Fábio, obrigada, agradeço aqui, a TV Sim SBT, está aqui no destaque para a gente falar um pouquinho de um assunto que está dando tanta confusão nesse país nos últimos meses, né? Pois é, a gente não quer confusão, a gente quer explicação, obviamente, e todo o conhecimento da Carla aqui à nossa disposição a partir de agora. Bem, falar de tabela do imposto de renda já era um problema histórico, né? A falta de correção, as injustiças tributárias que isso acarretava. Acho que até para começar a conversa foi importante ter essa ampliação da faixa de isenção? Nossa, boa pergunta, Fábio. Foi sim, muito importante, mas eu acho que é muito, aproveitar que a gente está aqui para fazer esclarecimentos, é muito importante a gente colocar algumas questões que a população fica um pouco distante. A gente não houve um equilíbrio da tabela, porque a tabela não foi corrigida. E isso é uma coisa muito importante para a gente falar. Houve nada mais do que um pedaço de uma remuneração que as pessoas ganham, que é até 5.000, foi isento. E outro pedaço, que a gente vai falar também, que é de 5.000 a 1 centavo a 7.350, teve uma regra de transição. Mas a tabela do imposto de renda ela não foi corrigida. Então a gente continua com todas as demais faixas ainda defasada a sua correção. E é aí que mora, então, um ponto de esclarecimento mesmo, porque essa correção é o que tanto se falava, né? Exatamente. Então, se optou nessa lei pela isenção, então você tira, igual você falou, uma faixa, mas então, todas as outras repercussões ainda tem o que se fala da falta de adequação para que a incidência em quem ganha mais ou quem ganha menos, isso precisava ter um outro olhar mais aprofundado. Exatamente. Na minha opinião, como contadora, a gente precisava realmente de uma correção da tabela como um todo, como um todo, que ela não é corrigida há mais de 20 anos. Então, essa correção era tão esperada, a gente não teve. A gente teve apenas uma faixa de isenção que beneficiou aí em torno de 20 milhões de brasileiros, mas os demais vão continuar pagando o mesmo valor. E é tão importante essa questão da correção, Fábio, que ela não só não corrigiu a tabela, como também não corrigiu os outros itens dependentes. A questão de escolaridade, a questão de gastos com saúde. Então, ou seja, essa pessoa ela não vai pagar os 5.000 e essa sim vai ser bem beneficiada, mas as demais elas vão continuar pagando a mesma coisa e sem nenhuma correção dos itens de dedutibilidade. Ok. Bem, então a gente tem que entender como serão as outras, mas vamos começar pela isenção, que acho que é o grande impacto e até a maior novidade já. Então, Carla, a isenção até 5.000, ela significa o quê? Que o trabalhador que tem rendimento em carteira assinada, é isso? Tributável. Tributável. Tem que ter atenção sobre isso, inclusive, sobre esses termos, até porque impacta no seu entendimento do próprio imposto de renda. Então, renda tributável até R$5.000. Exatamente. Então, quem ganhar até R$5.000 por mês de rendimento tributável vai ter a isenção do imposto de renda. Isso vai te gerar, você que é contribuinte, uma economia de mais ou menos anual de R$4.356 por ano. É uma boa economia, A gente sempre fala, para quem ganha essa faixa salarial, que é a média e baixa renda, é uma faixa que a gente consegue pagar um plano de saúde, guardar esse dinheiro, fazer compra no supermercado. Então, esse intuito dessa isenção é para poder realmente tornar esse recurso
de volta para a família, né, que ele ficava dentro do imposto de renda. Então, essa economia de 4.300, ela vai beneficiar muita gente. E como você comentou, a isenção de 5 mil, acima de 5 mil, como é que vai funcionar, né? Então, eu ganho 5.100, Carla, como é que funciona? Eu ganho 5.500, né? Então, entre 5 mil e 7.350, Fábio, houve um escalonamento de transição progressiva de incidência tributária e também com redução. Então, você que está aí assistindo o Destaque, é importante a gente ressaltar. Por exemplo, se você ganha 5.500, eu até fiz aqui a continha, que é muito número, né? A gente vai ter um desconto de 75% e sua economia anual ela passa a ser 3.300. Se você ganha, por exemplo, 6 mil, o seu desconto ele sai de 75, cai para 50, mas sua economia ainda é 2.350. E se você está de 6.500, ainda também tem benefício, tem um desconto de 25% e sua economia é 1.333,90. Aí até 7.350 a gente vai fazendo aí essas progressividades. A partir de 7.350, tributação normal, né? 7,5, 15, 22,5, 27,5, com as deduções já existentes, sem correção. Ótimo. Então você vai ter que ficar atento aí na sua realidade, né, sobre os seus ganhos, seus vencimentos, para poder então entender onde que você está se encaixando acima dos 5 mil. 5.001 centavo. Já começa a pagar. Já começa a pagar. Já começa a pagar. Entendido. Já começa a pagar. Muito bem. E posso dar uma informação importante também relativa a isso? Muitas pessoas têm perguntado, provavelmente aqui também você teve essa pergunta, poxa, se eu sou isento de imposto de renda, eu tenho que entregar a declaração de imposto de renda no que vem? Porque, no geral, para quem não é da área de contabilidade, vai pensar, não tem que entregar porque eu não estou pagando imposto de renda. Só que, na realidade, você tem sim. Porque se o governo não corrigiu a tabela, o valor de obrigatoriedade continua em torno de 38 mil. Então, se você ganhar até 5 mil por mês, na faixa de 5 mil, no ano você vai ganhar 60 mil reais. Então, você ganha acima do valor mínimo de obrigatoriedade de entrega do imposto de renda. Então, você não está livre do leão, né? Tem que deixar isso claro. Bem lembrado mesmo. E acho que, né, um programa como o nosso, né, que traz a Carla aqui para falar sobre isso, acho que é muito importante, porque a gente tem que ter educação tributária também, né? É um dos grandes papéis, inclusive, né, que o Sescom vai fazendo, para nos educar quanto aos termos, necessidades, obrigações, o que é dispensado e o que não é. A maioria não é dispensado de muita coisa mesmo, até porque você falou isso agora, me lembrou uma questão, Carla, que é todo mundo que tem CPF deveria fazer a sua declaração. Uma vez eu ouvi isso. Na realidade, todo mundo que tem CPF, né, no Brasil e que se enquadra nas regras de obrigatoriedade, que normalmente, Fábio, são o valor de rendimento anual, que é em torno hoje de 38 mil, se você tem bens e direitos acima de 300 mil reais, se você tem atividade rural, e a atividade rural também tem um teto, então se você se enquadrar dentro das exigências, você tem que entregar o imposto de renda. Essa entrega, que a gente já está no fim do ano, né, já em 26, ela normalmente, porque isso pode ser alterado, tá? Entre março e maio, era até abril, o governo alterou para maio, então até o final de maio de 2026, o último dia útil, você tem aí para entregar o seu imposto de renda. Ótimo, muito bem. E o calendário ainda vai ser divulgado no próximo ano, né? Mas já fica esse alerta então da Carla para 2026, muitas mudanças. Agora, Carla, nessa isenção dos 5 mil, entra também a isenção para aposentados, quem tem benefícios que tem essa renda até esse valor também? Sim, a regra é para todas as pessoas. Todas as pessoas que são contribuintes do imposto de renda, que tem esse rendimento, ele também está enquadrado na lei, né, que é a Lei 15.270, que foi sancionada, né, no dia 26 de novembro. Então, importante também para quem está assistindo aqui o programa Destaque, saber a data da sanção da lei, e ela começa a valer, como o Fábio falou, em janeiro de 26. Então, é muito importante a gente estar preparado para isso. Excelente. Muitas pessoas devem também pegar, né, tomar para si essa dúvida. Acho que é importante a gente ressaltar que é sobre a sua renda mensal. As pessoas vão pensar, mas é o meu contra-cheque bruto ou o meu contra-cheque, né, do que eu recebo lá já líquido, descontados outras coisas? Esse 5 mil é qual, Carla? É tributável, é o bruto. É o bruto? No seu contra-cheque, na sua renda, e aí eu queria chamar a atenção para os MEIs, os microempreendedores individuais também, tá, Fábio? É uma parcela muito significativa no Brasil. A gente tem milhões de MEIs no Brasil, então são profissionais autônomos que têm renda tributável, né? Então eu queria chamar a atenção deles também para isso. Que
que são uma categoria muito importante para a gente. É a renda tributável, ou seja, é o bruto. Porque no seu salário você ganha 5 mil, só que você tem o desconto de INSS, né, de acordo com a tabela do INSS, e hoje você não vai ter o desconto do imposto de renda. Então você vai ganhar os 5, não vai ter o desconto do imposto de renda, mas vai ter o desconto do INSS. Então a renda é os 5 mil, então é o bruto. Então no seu final do ano, é bom os telespectadores saberem que toda empresa é obrigada a te entregar um negócio chamado informe de rendimentos, para quem é seletista, né? Para quem trabalha em empresa, é funcionário. Nesse informe de rendimentos, ele vai vir o total que você tem de remuneração, as deduções, e é ele que você usa para fazer sua declaração de imposto de renda. Claro, acrescido de todos os demais documentos, como extratos de conta, aplicações financeiras, aí entra os outros itens, né? Ótimo. Aproveitando esse primeiro bloco nesse tema de explicações, né, como a Carla está trazendo para a gente, a Carla Tasso, que é diretora do SESCOM. Carla, o imposto de renda é muito lembrado por causa da arrecadação para o governo, né, federal, governo federal. Se você tem a isenção é porque as pessoas não irão fazer esse recolhimento, não irão ter esse pagamento, logo o governo não vai ter arrecadação. Que instrumentos, então, foram utilizados para que essa arrecadação se equilibre, o governo não tenha perdas, como a gente sabe, né, em relação às contas públicas, isso tem um peso muito grande. Olha, eu acho que essa pergunta ela vai aquecer o próximo bloco. O que o governo fez foi tributar uma parcela mínima da sociedade, né, que é quem ganha, eles chamaram de altas rendas, que é quem ganha acima de 50 mil mensais. Então o governo fez um equilíbrio nesse sentido. Tributou outro grupo, né, de pessoas dentro do país, que também podem ser pessoas que trabalham, como executivos, como empresários, porque tributou as altas rendas. E aí, nessas altas rendas, ele fez um negócio bem inteligente, que ele pegou todo o seu rendimento, inclusive os que têm tributação exclusiva. Tributação exclusiva, só para traduzir? Tipo, aplicação financeira, né? Juros sobre capital próprio para quem trabalha em empresa, quem é sócio de empresa. Então, foi uma parcela bem significativa. Entendido. Então, a gente vai ter que ter outro bloco para continuar essa conversa e com explicações. Aqui no Nem Destaque, então, você tendo muita informação e aprofundada, como a gente já sempre traz para você nesse espaço. Então, na volta do nosso intervalo, continuamos entendendo essa repercussão e outros detalhes que impactam diretamente a nossa vida da sociedade mesmo, porque imposto, a gente já entende que no Brasil, né, tem um peso muito grande para todo mundo. Então a gente volta já. De volta com o nosso programa em destaque na sua manhã da TV Sim SBT, retomando a nossa conversa hoje sobre a faixa de isenção do imposto de renda de R$5 mil. Essa novidade que está impactando já todo o nosso planejamento tributário, obviamente para o impacto das pessoas também se planejarem sobre a sua própria declaração e observar a sua renda tributável, como a nossa convidada vem fazendo desde o primeiro bloco. Então a gente retoma a nossa conversa com quem está conosco hoje. Carla Tasso, que é a diretora do SESCOM, Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e Outros Serviços do Espírito Santo. Ela que também é empresária contábil, sabe muito bem do que está nos explicando aqui, né? Para que não haja realmente dúvidas, como a gente até falou, né? Não queremos dúvidas mais sobre esse tema. Obviamente que depois da nossa vivência vai nos trazendo algum ponto aqui, outro ali, mas a Carla já deixa aqui um guia muito importante para toda a nossa observação. Um dos pontos, inclusive, sobre esse tema, bem, né, relevante, é a questão da tributação das altas rendas, né? A gente começou a falar um pouquinho ali no final do último bloco. Acho que é bom retomar, né, Carla, com o seu conhecimento sobre esse tema. Então, nós temos dispositivos que agora incidem muito mais sobre determinada faixa de renda alta, como você disse, né? Isso aí, Fábio. E eu gostei muito da sua fala no bloco anterior, quando você comentou aqui no destaque sobre a questão da educação fiscal, né? Como é importante e para os empresários agora mais do que nunca. E também para as pessoas que foram enquadradas aí como altas rendas. Então, esse equilíbrio fiscal que você comentou que o governo trouxe para compensar a não tributação da renda até 5 mil foi exatamente a tributação das altas rendas para quem ganha acima de 50 mil reais mensais e acima de 600 mil anual. Então, ele criou aí
duas situações que parecem iguais, mas não são, né? E, além disso, criou-se mais duas. A tributação dos lucros, que hoje não tem. Então, para todo e qualquer empresário, tem que ficar atento nisso, né? Hoje não tem tributação dos dividendos. Então, a gente começa a ter aí a tributação dos dividendos e também para tributações de remessa de dinheiro para o exterior, que também não tinha. Então, aquelas planejamentos que muitos de vocês, empresários, fazem, vou abrir uma filial da minha empresa lá no Paraguai, vou botar uma residência fiscal minha lá para pegar dinheiro no Brasil, mandar para lá, porque aí não paga tributo. Então, não pagava. Agora paga. Então, com essa sanção da lei, né, dos lucros, aí a gente começa a ter tributação de 10% para remessa de dinheiro para o exterior. Então, já é uma tributação que já acontece agora a partir de 26. E a tributação de altas rendas vai impactar muito, sabe, Fábio? Nesse impacto, a gente tem que ter um trabalho, até quem assessora essas pessoas, né? Se atualizar sobre tudo isso, né? Sobre os mecanismos. Obviamente, isso, né, pela repercussão de arrecadação, o próprio governo já está com isso muito mais, né, atento também. Então, é uma transformação para 2026 muito grande para essa área fiscal. A gente está vivendo um momento de transformação em 25 para exercer essa transformação em 26 na área tributária por causa da reforma, e esse é um dos pontos também. O que vai acontecer na prática, Fábio? As empresas vão precisar fazer um planejamento legal, né? Pagamento sem evasão fiscal, para analisar, primeiro, quanto de dinheiro elas utilizam por mês. Porque, de repente, sai todo mundo correndo, distribuindo tudo da empresa, né? Então, assim, para não ter a tributação. E é muito importante um ponto, né? Eu preciso tirar esse dinheiro nesse período, tiro esse recurso, faço o que com ele? Aplico na física, que é mais vantajoso, né? Então, a gente tem que analisar todas as possibilidades. E aí eu sugiro que os empresários tenham bastante conversa, procurem seus contadores, né, seus advogados, para poderem ver todas as possibilidades nesse momento. Então, pelo que eu entendo, a aplicação do meu capital. Se eu quero adiantar ter uma venda por causa do lucro e da renda maior, o pessoal se adiantando para fazer todo esse ano, pode estar tendo um problema ou incorrer em problema. Pode estar tendo problema ou incorrer um problema, por quê? Vamos pensar assim, gente. Você participa, sua empresa participa de licitações. Uma empresa da área médica, produtos médicos, produtos escolares. E para você participar de uma licitação, você precisa de índices no seu balanço. O que é isso? Você precisa ter capacidade de executar o serviço ou vender o produto para o órgão público para atender a população. Quando a gente fala isso, no momento em que eu tiro todo o recurso que eu tenho disponível para o sócio e provisiono isso para esse sócio retirar no ano seguinte, eu crio um problema no balanço dessa empresa, no instrumento que é analisado para licitação. E eu posso prejudicar os índices dessa empresa. Então, precisa analisar, não é sair correndo, né? E por que esse seu comentário é importante? Porque o governo deu uma oportunidade dos lucros que a gente está tendo agora, até dezembro deste ano, de 25, definidos por ata, por meio de um instrumento, que é uma ata de sócio, sabe, Fábio? De o valor que a gente fechar na contabilidade, a gente não ter essa tributação em 26, em 27 e em 28. Então, são 3 anos de isenção se você efetuar os procedimentos que estão previstos na lei. Fechar a sua contabilidade, claro, de preferência dentro das normas de contabilidade, para vocês não terem risco, né? Efetuarem as necessidades, análise das suas necessidades nos próximos 3 anos. E aí sim, fazer essa provisão, mas analisar esse impacto na sua contabilidade. Ótimo. Que bom, né, quando a gente tem explicação direta tão clara assim, desse jeito. Agora eu fiquei na dúvida sobre a pessoa física de renda não tão alta assim. Que não é empresário. Porque, por exemplo, a gente tem, né, a poupança, tem um CDB, uma aplicação bancária mais num nível, chamar assim, menor nesse sentido, por causa dessas faixas de renda, né? Mas elas dão lucro, né? A gente recebe ali um rendimento. Esse também é tributável agora? Se todo o seu rendimento tributável em um determinado mês, vamos supor que você resgate a sua aplicação, dinheiro de uma vida, que você está lá guardando. Um bom exemplo, resgato isso. E naquele mês deu 51 mil, você vai pagar imposto sobre 1.000. Entendi. Sobre o 1.000 da faixa. Daquela faixa, além. Então, até 50 mil mensal você não paga. Se um determinado mês você ultrapassar, você paga. Se no ano
você ultrapassar, aí a gente tem que fazer uma outra conta, porque paga também. Tá. Porque às vezes as pessoas pensam, não, eu não vou tirando, quando chegar lá em dezembro eu tiro, porque aí o anual é 600. Não vai fazer isso que você vai pagar. Entendido. Entendeu? Tipo, eu vou tirando 38, 40, 41. Para não fechar o mês, Para não fechar aquele o mês. valor todo. Só que em dezembro você quer tirar tudo. Aí quando chegar lá em dezembro, somou, deu acima de 600 mil, você vai pagar. Tá, então 50 mil mensal, 600 mil anual. Isso aí. Ótimo. Gente, armadilha fiscal, cuidado, é para justamente proteger o seu patrimônio, né? E, obviamente, esses resgates acontecem mediante aplicações de uma vida, né? Às vezes uma aposentadoria, né? PGBL, VGBL, né? Enfim, dependendo da condição, se a pessoa faz um resgate, tem que ter esse cuidado. Às vezes falta orientação mesmo, né? E aqui acho que a gente consegue, num espaço muito importante, trazer esse ponto para você também. Agora, se a gente também pensar, Carla, assim, o Espírito Santo está inserido em tudo isso, né? Tem alguma particularidade para o contribuinte capixaba, para a população capixaba sobre todas essas questões ou não? É realmente algo para o brasileiro de toda maneira? Olha, Fábio, eu queria dizer para você que teria. Eu queria te dar a resposta que sim, que tem. Mas infelizmente não. Isso é para toda a população brasileira, né? Todos os contribuintes que se enquadrarem nessas condições, todos estão iguais nesse momento. Muito bem, então a gente fica atento. Aí, ótimo. Aí tem uma questão, né, de repasses, né? Aí é uma instância de governo sobre a questão da arrecadação e depois a distribuição do que vem da tributação das altas rendas. Aí é uma questão realmente que também a lei já define, acredito eu, né? Sim. Os repasses que o governo federal, que é o que arrecada tudo isso, na hora de distribuir ao Estado. Muito bem. Tem algum outro ponto? Eu queria fazer uma observação. Claro. Acima de 600 mil, a gente, da mesma forma nas pessoas físicas, a gente tem uma alíquota progressiva. Tá? E eu queria passar essas alíquotas aqui para vocês, aproveitar que a gente está aqui no destaque, gerando essa informação. Essa alíquota ela começa de 2,5% e ela vai até 10%. Então, o máximo que você vai passar, você ganhando aí até 1.200.000 ano, é 10%. E queria fazer uma observação para algumas, posso fazer uns comentários? Donos de cartório, advogados, que às vezes ganham uma causa e recebem está trabalhando anos numa causa e de repente ele ganha a causa e o cliente paga para ele 20%, 30% da ação e vai dar superior a esse valor. Pessoas que recebem prêmio, né, de empresas que vão se enquadrar no altas rendas, né? Às vezes ele tem um prêmio, a gente chama participação de resultado no final do ano, trabalha em grandes indústrias, né? CEOs de empresa. Então essas pessoas precisam estar atentas que 2026 vai ser um ano desafiador. E com a orientação a gente consegue te deixar, né, mais atento em relação a esse tema. Muito bem, Carla. Até porque, né, justamente a gente tem perfis de trabalhadores que obviamente podem não atingir as altas rendas, mas uma ocorrência ou outra pode sim fazer incidir sobre aquele ganho, essa tributação nova ou que não existia antes e agora passa a existir. Mesmo que seja um mês do ano. Às vezes, de repente, um mês do ano você vai ser o felizado de ser o contribuinte desse imposto, que é retido, diga-se de passagem. Ele é retido. Muito bem. Eu queria dar planos de ação, pode? Rapidamente? Claro, por favor. Vou aproveitar que o Fábio está explorando o Fábio hoje. Eu quis explorar ela e ela acha que está me explorando, olha só. Eu queria dar algumas sugestões para os empreendedores de planos de ações. Eu acho que a primeira delas é você procurar o seu contador e analisar como está a situação da sua empresa. Você analisar com ele o seu instrumento societário, os seus contratos sociais, o que diz esses contratos. Trabalhar com o seu profissional contábil o fechamento da sua contabilidade, a elaboração das atas, para você se enquadrar direitinho, não sofrer penalidades, né, fazer a coisa dentro da lei, tempestivamente. E queria dar um spoiler aqui, Fábio, você primeira mão, né, aqui no destaque. Tem outro projeto de lei para ser votado que estende esse período contábil, que agora você tem que fechar correndo, e o normal é até abril do ano subsequente. O governo colocou dezembro nessa lei que foi aprovada agora. Mas tem um projeto que, se for aprovado até dezembro, a gente tem uma ampliação de fechar o balanço até dezembro, efetivamente, que é o prazo legal, e aprovar ele até abril. Então, tem um projeto de lei aí em votação. Vamos torcer para ele ser aprovado para ter essa ampliação. Que bom, né? Bom. Bem, parece bom, né? Parece bom. Não, é bom, com certeza. Então tá bom. Acho que o spoiler que faz a gente ter, né, a noção de como ter profissionais que podem vir aqui, como a Carla está vindo, e trazendo o seu conhecimento para a gente compartilhar, nos deixa muito mais a par e atentos até com possíveis mudanças já aí, ó, no horizonte. Muito bom. Agora, Carla, em relação também até aos próprios profissionais da contabilidade que vão daqui para frente, né, fazer o seu atendimento aos seus clientes já tradicionais, muitos vão procurar esses profissionais também a partir de agora, como você bem lembrou. O profissional da contabilidade, ele vai ter que estar muito mais atento a todo esse regramento. Então, até para
Eu ia falar traduzir, mas é uma tradução, É tradução. né? Você falou certo. Não é? É uma tradução. Na realidade, a gente tem uma função muito importante. Apesar de todo mundo achar que a lei é sempre o jurídico, o advogado, e com todo respeito, em sua maioria mas nós da profissão contábil estamos envolvidos num emaranhado de legislações. Realmente, esse ano tem sido um ano desafiador para a nossa profissão, porque o governo está soltando muita coisa que está há muito tempo parada, mas com ações muito rápidas, um tempo muito pequeno para a gente poder tomar as ações. Então a gente está tendo que se debruçar, que estudar muito e ser muito rápido e tempestivo para poder tentar, de toda forma possível, melhorar o processo para o empresário, para as empresas, para os colaboradores também. Ótimo. Não é só os empresários, é todo um conjunto, né? Então há um desafio muito grande até para essa classe toda, que nos ajuda tanto também, né? Obviamente. Bem, o nosso tempo está terminando, a gente vai ficar com esse radar ligado, graças a Carla, que já fica com o convite para voltar, até para explicar muito mais do papel do SESCOM, né, para a gente aqui no nosso Em Destaque, mas hoje a gente usou o nosso espaço justamente para que o alerta já fique para você, nesse horário, inclusive, que muitas pessoas, né, já pensam aí no seu dia, no boleto que vai chegar, mas também no rendimento, é patrimônio. Acho que o caso aqui é de você ter muita atenção com o seu patrimônio. A legislação e o tributo, né, não dá para correr dele, mas a melhor maneira de se encarar com informação, acho que hoje a gente conseguiu cumprir um papel muito importante. Carla, muito obrigado por tudo que você trouxe para a gente. Obrigada, agradeço a você, a TV Sim SBT, ao Destaque. Tenho certeza que as pessoas vão estar bem guarnecidas de informação. Com certeza. E depois muito mais atualizados com a sua ajuda aqui também. Obrigada. Bem, é isso, né? Conforme a gente vai avançando, novos convites acontecem para a Carla voltar e outros tantos temas correlacionados também aqui nesse espaço. Obrigado pela sua audiência. Volte conosco então no nosso próximo programa também. Até a próxima e um bom dia.